Entrevista com Marcelo Vinícius, diretor jurídico do Náutico. Marcelo, boa noite, tudo bom, cara? Boa noite, meu irmão, tudo bem? Obrigado aí pelo espaço. A gente que agradece aí a disponibilidade. Primeiramente, eu queria, uma dúvida minha, e também eu acho que vai ser dos torcedores do Náutico, né? Quais são os títulos que o Náutico está solicitando esse reconhecimento? Então, só para responder essa pergunta, sem ser tão prolixo, mas dar um contexto, o Náutico ele tem algum histórico já em relação a esses títulos, né? São pleitos antigos do clube, mas que nunca foram estudados a fundo da forma que passou a ser de um tempo para cá. Eu diria que ali de 2022 a 2023 até agora, o clube amadureceu enquanto instituição no que se refere a esse tema, né? Então, sempre se falou que o Náutico tinha 3 títulos, 5 títulos, ficava sempre essa dúvida. E essa dúvida de 3 para 5 é justamente por uma questão prática, que o que seria? O Náutico hoje tem 3 títulos já oficiais, mas da época da CBD, que é a Confederação Brasileira de Desportos. Esses 3 títulos já oficiais são uma Taça Norte, que englobava o eixo norte e nordeste do país, que era chamado de eixo norte, enquanto o outro eixo era o eixo sul. Ele era um torneio que estava previsto no regulamento da Taça Brasil. Os outros 2 torneios que o Náutico venceu foram o Torneio dos Campeões do Norte de 1952 e o Torneio dos Campeões do Norte de 1966, que era também chamado de Pequena Taça. São os torneios que o Náutico pretende pleitear junto à Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. E aí é importante diferenciar, né, que o Torneio dos Campeões do Norte de 1952 e o Torneio dos Campeões do Norte de 1966 eles vão ser pleiteados pelo Clube Náutico Capibaribe como campeonatos nacionais, campeonatos brasileiros. E a Taça Norte vai ser pleiteada, no caso, a Taça Norte dos anos de 1965, 1966, 1967, no sítio do Náutico, vão ser pleiteadas em conjunto com os demais ganhadores desse torneio. Hoje já está em funcionamento, né, um grupo de trabalho com historiadores do Náutico, Esporte, Ceará, que posteriormente irão entrar historiadores de Fortaleza, e a gente pretende que Bahia, a gente está tentando esse contato com Bahia, para que a gente tenha esse pleito conjunto numa nomenclatura que serve exatamente daquela competição, mas uma nomenclatura mais atual, de melhor entendimento, que seria a Copa Norte e Nordeste. Não se trata de Copa do Nordeste, né? Mas seria uma Copa Norte e Nordeste, um campeonato interregional. Já pleiteando aí taça, medalhas, enfim, tudo que é de praxe, aí a gente está estudando, né, com uma inclusão aí, se possível, de uma data para ainda que com um formato um pouco diferente, né? Seria o campeão do Nordeste contra o campeão do Norte. É isso que a gente tem estudado. Entendi. Então só para deixar claro, são 2 pedidos diferentes no caso. Esses dos 2 títulos do Náutico seriam nacionais e esse outro em conjunto com outras equipes seriam para reconhecer o campeonato à parte desses 2 títulos, é isso? Na verdade são 5 títulos, certo? São 5 títulos. Sendo que os pleitos eles se dividem na verdade em 3. O pleito de 1952, o pleito de 1966 e o pleito da Taça Norte. O pleito da Taça Norte, que a gente vai passar a chamar de Copa Norte e Nordeste, ele vai ser feito em conjunto. E os outros 2 pleitos eles serão feitos exclusivamente pelo Náutico, com uma petição própria que já está pronta e etc. Com dossiê, documentação e etc. Qual a base jurídica para esse pedido? São torneios que previam cruzamentos? Explica mais um pouquinho sobre isso, por favor. Então, o
Náutico ele tinha um perfil que ele vem até de antes desse tempo de década de 50 e 60, que é um perfil de vanguarda. Né? O Náutico ele venceu o primeiro título pernambucano em 1934 e o primeiro ano do profissionalismo no Brasil, do futebol, né, profissional do Brasil. Assim, os registros mostram que essa época era propícia para o profissionalismo no Brasil. Então, os dois títulos que o Náutico foi ter, em 52 e 66, eles têm muito essa cara do Náutico. São torneios que são iniciativa do Náutico, mas com o envolvimento da Federação Pernambucana, na época chamada de Esportes, posteriormente Pernambuco. Por que a gente entende que esses torneios eles têm, no mínimo, um caráter mais que interregional? O Brasil ele era dividido basicamente por uma questão logística, uma questão geográfica, né? E essencialmente cultural, como um país ao meio, né? Um Brasil Norte e um Brasil Sul. Então, esse entendimento ele é trazido pela CBD e é carregado durante muito tempo, até mesmo na fase da Taça Brasil e posteriormente em outros formatos. Então, essa ideia do Brasil regionalizado é uma ideia que a gente aborda no dossiê e aborda na petição especificamente para explicar que as competições feitas ali, elas tinham não só uma grandiosidade, mas elas comportavam o máximo do Brasil que deu, sabe? Então, o campeonato de 1952, por exemplo, ele engloba 8 federações pelo método de participação dos campeões estaduais do ano passado, né? Do ano anterior, que é 1951, com exceção da Paraíba, que não tinha representante e tal, teve uma questão jurídica e enviou um outro representante. Então, era o exato mesmo critério. Os campeões estaduais. Quando a gente fala do hexacampeonato do Náutico, por exemplo, ele tem uma grandiosidade maior até do que um eventual hexacampeonato nos tempos atuais, porque hoje em dia você tem uma classificação para o Campeonato Brasileiro que não depende necessariamente do Campeonato Estadual. A não ser que você vai da Série D, por exemplo. Na época, você só existe no Brasil, efetivamente, se você ganhasse o Campeonato Estadual. Então, o Campeonato de 1952 ele tem essa mesma dinâmica de partir de um de participação que justamente os vencedores da Taça Norte. A Taça Norte, como eu tinha falado, né, era o torneio oficial dentro da CBD, já previsto em regulamento, que era a representação máxima de um torneio internacional na época. Então a gente estava falando de 5 maiores clubes do Norte e Nordeste naquela época, que formavam o que a imprensa entendia como uma pequena Taça Brasil. Então a gente está vendo esse
desde que eles já são oficiais. Então, eles têm ambos caráter nacional regionalizado com todas essas características. Então, por isso que a gente tem entendido que o pedido tem que ser de pleito nacional, especialmente por alguns precedentes que a gente observa nos reconhecimentos que já foram feitos pela CBD, pela CBF, desculpa, especialmente o torneio Roberto Gomes Pedrosa de 1967, que é um torneio que ele nasce por iniciativa dos clubes e das federações, tal qual esses títulos do Náutico, e posteriormente ele ganha uma extensão da CBD e futuramente a oficialização da CBF. Então, por tudo isso, a gente entende que há uma reparação, talvez histórica, e também sobre a ótica jurídica, né, desse Brasil regionalizado também para o Norte e Nordeste. Perfeito, Marcelo. Eu tenho só mais duas perguntinhas para encerrar. Há prazos para vocês fazerem esse pedido junto à CBF e qual o impacto de um possível reconhecimento desses títulos para o clube? Que eu vou chegar para você agora e dizer que vai ser feito. A gente está correndo porque também como eu posso dizer, a gente não vai protocolar algo de qualquer jeito, né? Eu já revisei várias vezes, várias pessoas já tiveram contato com esse material. Eu tive retorno de historiadores de confiança, especialmente o historiador Lucas Barcelos, que trabalhou diretamente no dossiê dos campeonatos de Ceará, Esporte Fortaleza, então, de 60 de 70. Então, assim, a gente tem expectativa de que nos próximos dias esses dois vão estar sendo protocolados. Quanto aos campeonatos da Copa do Nordeste, eu tenho a expectativa de que a gente protocole até o final do ano. Como esse pedido envolve outros 4 clubes fora do Náutico, embora encabeçado por a gente vai ter um tempo maior para analisar tudo, para ver se está tudo certinho, encaixar os pedidos e submeter as revisões de todos os clubes envolvidos. Perfeito. E o impacto que esse reconhecimento... Perfeito. Então, o impacto disso é para além de qualquer debate jurídico, teórico, técnico da coisa. Né? A gente sabe que a gente sempre costuma dizer que o que forma gerações de torcedores é títulos e conquistas. Significativo para o futebol nordestino. E, como eu costumo dizer, exemplo de outras áreas da nossa sociedade, né, durante muito tempo, o Brasil foi um grande norte-sul. Né? O que se refletiu até recentemente em obras artísticas, especialmente agora a Loja de Secreto, está todo mundo assistindo, etc. Existem falas lá que refletem muito do que é esse impacto de Brasil regionalizado. Nós somos o Sul, né? Essa instituição de vanguarda que fomentava o futebol, que buscava organizar torneios, realizar iniciativas, ele dominou ferrenhamente o eixo norte na década de 60. E para além disso, desde a década de 50 e até antes, teve essa posição de vanguarda, né, promovendo o esporte. Não só o esporte, como o esporte profissional. Então, essas iniciativas elas servem para contar a história de todos esses que lutaram. Na verdade, como um todo. Perfeito, Marcelo. Brigadão aí pela disponibilidade mais uma vez e desejo sucesso aí na empreitada. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Eu acredito que é importante nesse tema todos nós colocarmos um pouco do chato
e um pouco de solícito. Por que eu digo isso? Porque acho que precisa ser criterioso para saber o que é um pleito. Chegar, a gente ouvir, entender direitinho o que é que a gente está pedindo, o que é que o tal que ele está alegando, não só o Náutico, o esporte, será que for. Como é um tema que muita gente tem dito que tem sido analisado, mas eu acredito que, na verdade, cada um tem seu papel de contribuição para o brasileiro. Né? Então, se o Náutico tem história, é aquela coisa, né? Quem tem história conta. Então, vamos contar nossa história e vamos em frente. É isso. Muito obrigado aí pelo espaço. Perfeito, obrigadão. Abraço, amigo. Um abraço.